Ei, gente, tudo bem? E aí, como foram as férias, né? As criançadas retornaram, e aí a gente está com aquele tempinho, digamos assim, um pouco mais promissor, né? Eu vim aqui para deixar esse vídeo gravado, como havia prometido na minha rede social a semana passada, que eu estaria deixando alguns vídeos aqui no canal para dar continuidade, né, ao nosso canal Empreenda-se. E para deixar aqui um pouco mais esclarecido sobre o canal, né? O canal ele é pessoal. Eu compartilho aqui algumas experiências empíricas, né? Coisas que eu vivenciei e vivencio, né? Como eu disse a vocês, há 4 anos eu comecei a estudar essa Bíblia, né? Para aplicação pessoal. É uma Almeida corrigida, 95, onde eu tirei algumas lições e tirei algumas experiências espirituais, isso vem me ajudando muito. Com tudo isso também, se vocês forem lá no início do canal, vocês vão ver um vídeo, né, onde a Jaque participou comigo do primeiro vídeo, a gente resolveu abrir, né, uma sessão da minha psicanálise para que pudéssemos deixar algo mais, talvez um pouco mais claro em relação a como os nossos pensamentos, eles ou nos promove, né, nos nossos comportamentos ou nos declinam, né, de acordo com aquilo que a gente venha tendo consciência de cada passo e de cada ciclo que vamos percorrendo aí. Então, assim, o canal ele vem para nos ajudar, nos auxiliar a nos empreender primeiro como pessoas nas nossas emoções, para que aí damos andamento em outras áreas das nossas vidas, né? Para mim é primordial esse crescimento, para a minha área familiar, né, que é uma área onde o meu campo de batalha ele foi muito maior e é, né, cotidianamente falando. Então eu trouxe uma introdução aqui, basicamente do que a gente deixou nesse primeiro vídeo, tá? Falando também um pouco dos nossos pensamentos e das nossas ações transcorrendo no nosso comportamento cotidiano. Cotidiano não existe, tá? É cotidiano. Eu não vou corrigir para a gente dar um andamento melhor aqui da nossa leitura. E esse mês, né, de janeiro, eu tirei como leitura o livro de Provérbios, juntamente também com meus estudos, né, de aplicação bíblica é, da congregação de onde eu participo, mas eu, propriamente dizendo, eu tirei Provérbios, particularmente falando, tirei a leitura de um livro, né, que é Como Atualizar a Sua Vida em 12 Dias, né, que inclusive é do escritor e mentor Tiago Brunet. É um livro muito interessante, se você vou até deixar aqui como uma dica de leitura para você que está iniciando o ano, né? É um dos primeiros livros que ele escreveu, mas ainda é bastante atualizado a depender do seu nível de consciência de crescimento. De qualquer forma, já tem uns 4 anos que eu releio esse livro de uma forma um pouco mais didática, né? Um pouco mais, digamos assim, para aplicar mesmo no meu dia a dia. E com isso, esse livro tem uma parte que ele aprofunda um pouco mais nessa questão da inteligência emocional, que eu acho muito importante para o seu desenvolvimento pessoal, tá bom? Na verdade, é um pilar de suma importância. Hoje eu trouxe um versículo bíblico, né, do livro de Provérbios, o qual eu me prendi um pouco nesse livro de acordo causa e efeito, né? O que é uma causa e o que é um efeito? Às vezes você pensa assim, Agna, é, eu estou passando por esse momento por causa disso e disso. E aí você começa a se autodiagnosticar sem ter realmente uma reflexão ou uma ajuda, que seja espiritual ou psicológica, né, de um profissional, para que você venha ter uma clareza maior do que ou o porquê que você está passando por esse período nesse ciclo. Então é importante que também você vá buscar ajuda de um profissional, caso você queira e ache necessário, tá? O meu desenvolvimento ele tem vindo de uma forma um pouco mais, digamos assim, particular, é, de forma bíblica espiritual. Eu me vi dentro desse quadro, principalmente depois que eu ia na psicanálise, ou seja, ia fazer os atendimentos e voltava e
imaginava, mas eu já vi isso em tal livro, eu já vi isso em tal leitura, mas isso aqui pode condizer com aquilo, e aí eu fui para o meu particular, né, com o nosso Criador, e aí então eu comecei a desenvolver essa habilidade de buscar a cura na Bíblia, né? Ou seja, na palavra de Deus. Eu te aconselho que você leia, né? Inclusive, eu vou deixar um adendo aqui que eu fiquei muito feliz, né? A semana passada tiveram 2 pessoas que me deram feedback muito positivo. E também, gente, se tiver algum feedback negativo, por favor, deixa, comenta, né? Vai lá no canal, se inscreve e participa comigo junto desse crescimento para que nós possamos crescer juntos também, tá? Mas eu tive 2 feedbacks muito positivos. Pessoas assim acima de 45 anos disserem para mim, Agna, eu confesso que eu nunca li a Bíblia na vida. Então, eu comecei a imaginar, gente, como deve ser a vida de uma pessoa que a própria palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, às vezes, nós estamos suscetíveis, né, a ouvir algumas verdades que talvez para nós não é a verdade interina, né? Não é a verdade a qual vai nos ajudar a ter um comprometimento real e significativo com a nossa transformação. Então, eu te aconselho e te direciono que, por favor, leia a Bíblia. Não fique só ouvindo, né? Não estou aqui falando de igreja, gente, de denominação. A igreja é importantíssima. Nós somos um corpo de Cristo. Eu creio que nós somos a noiva do Cordeiro, qual ele vai vir nos buscar. Eu creio muito nisso. Mas também eu acredito que tem muitas pessoas de má fé que usa a palavra, usa a Bíblia para enganar, para pregar o evangelho ou do medo, ou o evangelho da prosperidade, ou o evangelho das promessas mirabolantes, das apostas, né? Como ouvi a pregação muito bem posicionada, né, do pastor da congregação de onde eu vou, falando sobre a questão das apostas. Qual a diferença que tem hoje de você ir ali no Abete apostar e de você realmente fazer um dízimo apostando que você vai receber aquilo, sendo que o dízimo nada mais é que uma gratificação sua pessoal com Deus de algo que você se sente grato a Ele, é algo muito particular. Apesar de ser bíblico e aberto, mas é algo particular. E assim como toda particularidade, como a salvação é individual, a sua leitura e o seu conhecimento bíblico, se você sabe ler, gente, por favor, se você sabe ler, pega a Bíblia e vá você ler. Tenha o seu cantinho de leitura, né? Não sei se você viu aqui, em algum vídeo no canal, tem lá onde eu coloquei o meu diagrama do ano, né? Então, nesse círculo, né, ou seja, no ciclo menor, maior e no ciclo central, eu optei esse ano de desenvolver e enfatizar melhor a minha vida espiritual. Por isso também está aqui esse canal, para que eu possa desenvolver melhor essa habilidade em estar também levando a você um pedacinho aí daquilo que eu estou aprendendo, tá bom? Mas lá em Provérbios 14, e eu vou ler 2 versículos, né? O primeiro, que é um efeito e uma causa, e o segundo, né, que está lá no 30, tá? Mas aqui, o primeiro, ele nos traz uma responsabilidade, né? Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com a própria mão. Ou seja, tem um efeito e tem uma causa. No 30 tá, o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, assim, quando você vê, se você transcorre nos livros de Provérbios, Salomão, ele sempre vai trazer para a sede das emoções, para o coração, para os pensamentos, mesmo porque ele foi um dos homens mais sábios, digamos assim, o mais sábio que passou pela terra, e ele vai, sim, nos direcionar justamente canalizando transcorrendo todo o entendimento para a sede das nossas emoções, que são os nossos pensamentos, a nossa mente. Então, como está lá no primeiro vídeo, se você for lá no canal e você vai ver, que nós nascemos com um pacotinho, né, de dados ruins.
que foi promovido pelo pecado dos nossos pais carnal, Adão e Eva. Então, a partir das decisões deles, nos trouxe esse pacotinho, né, de maleficências da carne, que infelizmente está em todos nós. E aí, quando você olha para esse cenário, você deve pensar assim, então não tem jeito, né? Então, já que nós nascemos assim, vamos morrer assim. Já que eu estou no piloto automático, eu vou acelerar mesmo e vamos ver o que vai dar lá na frente. É aí que está o problema. Por quê? Quando o inimigo das nossas almas enganaram, né, através da estultice do coração, enganaram os nossos pais carnal, também houve uma regeneração pelo nosso Pai espiritual. Então é por isso que hoje eu te convido a trazer, né, a sua mente, o seu coração, a sede das suas emoções, para que busque, na verdade, que é a palavra, a cura para alguns males, porque às vezes em você apresenta de uma forma, em outra apresenta de outra. Eu estava até conversando outro dia com uma pessoa e disse, olha, a cada um o mal se apresenta de uma forma, né? O dia mal ele vai chegar para qualquer um, mas a cada um ele se apresenta de uma forma. Uns é nenhuma vontade, outros é nem outro, outros são desejos carnais de vícios, outros são desejos carnais de lascívia, de prostituição, e por aí vai. Isso no caráter, né? Depois no comportamento, depois nas emoções e quando você está ali se lavando, se limpando, lutando para você tirar, né, toda essa casta de pecado, de coisa ruim, né, de esse banco de dados que injetaram em você, né? O que acontece? Você se vê numa batalha mental muito desleal, digamos assim. Ainda que nós colocássemos potência máxima, como humanos, jamais venceríamos o mal de nós mesmos. Então, assim, é ruim quando você se autodiagnostica e você também acha que você pode se autocurar. Não existe isso. Tanto que para isso morreu Jesus, né? Então, hoje nesse vídeo, eu quero deixar basicamente que você leia, tá? Se você puder separar aí esse mês de fevereiro, o livro de Provérbios. É uma leitura maravilhosa, gente. Aquilo que você não entender, vai no dicionário e busca, que você vai ter e vai enfatizar. Tira, separa um caderno ou o seu note do seu celular e começa a escrever também aquilo que você entendeu. Você é inteligente para isso. Deus te deu inteligência para você ter esse entendimento. Você pode ter certeza absoluta. Se tem uma coisa que Deus já nos programou, foi com essa inteligência, para que nós tivéssemos essa comunhão, essa comunicação com Ele. Isso aí você pode ter certeza que você tem. Mas eu li, não entendi nada. Calma, respira. Eu falo, eu passei por duas experiências. Se você quiser trazer para sua vida, ótimo. Eu falo que o meu cérebro 2 briga com o meu cérebro 1. Né? Eu sempre vou colocar minha mente como meu cérebro central, óbvio, né? Mas tem o nosso segundo cérebro, que é o digestivo. Então, eu tenho uma maior compreensão e até tenho um diálogo um pouco mais organizado quando eu estou em abstinência de alimento. Mas isso aí é coisa de crente, que vai lá e fala que é santo e jejua. Não, gente, não é. Cientificamente já foi comprovado os benefícios do jejum, tá? Já foi comprovado os benefícios de você se abster de alguns alimentos e já foi comprovado, eu mesma vi isso em mim. Quando eu ia para a Bíblia, que eu queria respostas, eu não tinha muito entendimento. Aí eu comecei a me abster, tirar algumas horinhas, não é você sair fazendo loucura por aí, tá? Não é isso. Mas você realmente tirar o seu tempinho e procurar entender melhor do seu Criador. Aquilo que de fato está trazendo algum efeito para você no dia de hoje. Por exemplo, eu separei aqui alguns efeitos, né? Traumas são efeitos de obras da carne, consciente ou inconsciente. Você não escolheu lá que você nasceu, como você iria crescer, se você seria protegido ou não por um pai, por uma mãe, se você teria realmente, digamos assim, conforto financeiro
o suficiente para você crescer e seguir etapas da sua vida. Você não sabia se você estava protegido ou não de pessoas invasoras ou que seriam autoridades sobre você, que passou uma certa confiança para o seu pai, para sua mãe, mas que ao te deixar sozinho, que seja numa escola ou em algum ambiente, você foi abusado de alguma forma, socialmente, emocionalmente ou sexualmente. Então a gente não tem esse controle, né? Existem dados já aí no seu banquinho de dados negativo, onde pessoas externas colocaram isso em você. E de que alguma forma inconsciente codificada, ela existe aí dentro de você, mas ela acende o alarmezinho no seu comportamento. Então, nós temos que ter essa consciência, trazer para nós essa reflexão, nós quanto adultos, né, de nos ouvir, de nos conhecer melhor, mas também não ficar na zona do vitimismo, ou na zona da opressão, né, ou na zona da culpa, da causa, não. Mas para que possamos olhar o jogo como um tabuleiro, né? Digamos que isso aqui seja um tabuleiro de um jogo de damas, né? E aí você sai do jogo e você começa a ver quais são as causas, né, dos efeitos. E aí você começa a pegar a causa ali e tratar aquelas causas. Então, isso é muito poderoso, tá? Você vai ver a diferença que a sua vida já vai dar nos próximos passos a seguir. Então, assim, eu te convido a trazer para você, por exemplo, uma conversa saudável com seu pai ou sua mãe, daquilo que talvez te incomoda. Eu fiz isso, até mesmo agora recente, eu fui nessa questão de fazer a faxina, né, aquela faxina um pouco mais, digamos, encrostada, né, um pouco mais densa, eu fui fazer uma faxina com a minha mãe. E transcorrendo ali em algumas conversas, eu perguntei a ela coisas que me feria demais, coisas que rasgavam a minha alma. E o comportamento da minha mãe, eu vou rir, gente, porque a minha mãe já é idosa, e aí é onde você realmente pega essas causas, olha assim à distância, e aí você vai ver que o que talvez você sente hoje para você é um oceano derramando em trilhões, quando que para a pessoa, que talvez ali foi uma das causas, para ela tá tudo bem. É aquele ditado do quem bate, esquece, quem apanha, lembra, né? E aí, transcorrendo nessas conversas com a minha mãe, eu falei, mãe, você lembra que um dia que eu fui te perguntar se eu era sua filha mesmo de verdade? Eu não sei por que motivo, eu não me sentia pertencente, né? Eu não me sentia filha, né? E é uma coisa assim muito louca, mas era isso. E aí eu perguntei a ela, e ela sempre falava, né? Ah, você foi. Não, né? Não, você não é minha filha, não. Você foi pegando no lixo. Gente, esse é o jeito mais carinhoso do baiano falar. É uma cultura de falas assim discrepantes às vezes, tá? Porque sim, eu tive essa convivência, eu tive esse ambiente, depois morei fora durante 10 anos, morei nos Estados Unidos, onde eu fui por uma questão realmente traumática na minha família, quando eu perdi o meu irmão assassinado, então eu fui para fora, morei lá 10 anos, e lá eu fui me ressignificar, né? Então, assim, já foi outra cultura, são choques, né? E nesses choques eu voltei, né, para o Brasil, e as perguntas não paravam de acender os alarmes mental e emocional. E eu fui perguntar à minha mãe sobre essa questão. Ela, não, imagina, né? Ah, minha filha, eu lembro que você me perguntava isso direto, mas nossa, cada coisa. E cai, ria. A minha mãe ria de uma forma que eu tive que chamar a atenção dela. Eu parei, assim, realmente de transcorrer nas minhas emoções e chamar a atenção, mãe, mãe, você está bem? Ei, mãe, eu estou falando com você, você está bem? Ela ria de uma forma, assim, descontrolada. E aí eu falei assim, mas mãe, e aí naquela brincadeira que eu percebi que para ela tinha um tom diferente do meu, né? Então, para mim, eu a compreendi, a perdoei e nada doía na minha mãe, enquanto tudo doía em mim. Então, isso é muito grave, ao mesmo tempo que também é compreensível. Quando você vê os efeitos, que você vai ver a causa, fala, nossa,
de fato, nada mais é que uma trouxinha que colocaram nela. A minha mãe foi treinada para ser forte o suficiente. Aí você pensa, as dores que a minha mãe passou, hoje, talvez eu não passaria 1%. E muitos me categorizam como forte, como uma mulher forte, como uma mulher. E assim, no fundo, nós não é que nós tentamos ser fortes, nós de fato somos fortes para cada geração. Para cada geração existe um teor de força, de acordo com as dores que você passou e que você foi treinada nela, né? Então, eu categorizo as dores como dois tipos de dores. As que te limitam, né? Tem dores que te limitam a crescer. E a segunda dor é a dor que te impulsiona no crescimento. Então, dentro das minhas experiências, eu categorizei essas duas dores como sendo. As que te limitam são aquelas dores que você não sabe de onde vem. Cara, é muito ruim você sentir uma dor onde você não tem a mínima ideia de onde ela vem. Por exemplo, o Joab de vez em quando chegava com roxo da escola. E eu sou muito, por causa do meu estilo de vida, da onde eu vim, né? Ou seja, de como eu cresci, eu acabei sendo muito protetora com os meus filhos. E cada dorzinha, ou cada roxãozinho, ou cada arranhão, que foi isso? Como foi? O que aconteceu? O que você sentiu? O que você pensou na hora? E aí você já imagina como sou eu em relação a isso, né? E aí eu já simplesmente chegar na escola, não sabia de onde era. É um arranhão, não sabia do nada um dente quebrado. Filho, o que aconteceu? E a troca de roupa já havia acontecido, né? Ele estava com outra roupa, porque sempre tem uma roupinha na bolsa. E eu dizia, filho, mas da onde que vem essa dor? Da onde que vem isso? Por que aconteceu? E toma-lhe bilhete para a escola, e ligar para a escola, isso, aquilo. E entrei numa demanda bem hard, como diz, né? Bem pesada ano passado com a escola. E dentro de tudo isso, eu tomei a decisão de retirá-lo do ambiente, porque eu percebi que não era um ambiente onde o crescimento, aquele crescimento, talvez ele fosse um crescimento benéfico para o futuro dele. Foi uma decisão minha, não estou criticando aqui a escola, mesmo porque nós tivemos também vários outros benefícios da escola no ano retrasado, e enfim, desde que ele começou na escolinha com 2 anos e meio. Então, assim, para mim, a gente tem que detectar onde estão os benefícios e onde estão os malefícios. O que está sendo demasiadamente ruim é necessário uma observação, sim. Tá? Então, outro ponto, do que vai te limitar? São esses códigos que estão em oculto, que você não sabe de onde vem, né, essas dores, e que você não sabe se amanhã ou depois elas vão te repercutir em algo. Por exemplo, o medo. O medo é um trauma de uma dor que você não sabe de onde vem. Mas só você passando aquele limite que você depois não só vai ter o êxito de que você venceu, como você também vai detectar de onde veio. É incrível. Eu já tive essa experiência e é incrível. É algo que realmente é preciso ser experimentado, tá? A dor que impulsiona, normalmente são as dores das escolhas erradas. Por exemplo, eu tomei uma decisão onde, pela fé, eu tenho certeza que a decisão ela foi coerente. Ela foi uma decisão tomada baseado na minha fé e na minha comunhão com Deus, beleza? Então, isso foi uma dor que me causou um sacrifício imenso, uma dor que causou, dilacerou a minha carne, digamos assim, né? As minhas emoções foram despedaçadas, elas foram estilhaçadas, mas eu tenho certeza que foi uma dor sacrificial. Foi uma dor que eu vou colher frutos. Então, eu tive consciência dessa escolha. Então, ela é uma dor impulsionadora, é uma dor que eu vou colher frutos disso. Eu tenho absoluta certeza, né? E quais são as dores que você não colhe frutos? Por exemplo, a dor do sofrimento. É até ruim, talvez, transcorrer por esse assunto, porque ele é muito individual. Mas também, como eu te digo, que são experiências que eu passei e eu vou deixar aqui para que isso venha fazer diferença na sua vida
com cunho positivo, beleza? Uma dor de sofrimento, às vezes ela vem até de algo externo, onde você não tem controle, mas ela te atingiu, né? Por exemplo, a perda e o luto, né? São dores que, na maioria das vezes, você não causa para aquele ambiente, você não causa para esse cenário, mas aconteceu. Então, quando essa dor ela te atinge, você cai num sofrimento onde, caso você não tenha uma ajuda contundente em relação àquilo, você vai sofrer, sofrer e continuar sofrendo sem ter fruto algum daquilo. Gente, eu não estou sendo uma pessoa aqui fria a ponto de dizer assim, olha, não sofra luto. Você precisa sofrer o luto, você precisa chorar o luto, que é muito importante. Igual no tempo que eu perdi o meu irmão, eu não chorei o luto do meu irmão. Eu tive que ser forte. Por quê? Me ensinaram a ser forte. E por que eu tive que ser forte? Para dar apoio à minha mãe e à minha avó. Eu falava, eu não posso chorar na frente da minha mãe nem da minha avó. Porque são pessoas que eu já via o sofrimento cotidiano delas. Então, a minha dor, eu tinha certeza que causaria mais dor nelas. Então, eu tive que ser forte. E eu não chorei o luto do meu irmão. Eu fui chorar o luto do meu irmão, digamos assim, um ano depois, praticamente, porque eu tive que continuar ali sendo forte para trabalhar, para levar manutenção para casa, enfim, para vários outros pontos que, se eu for colocar aqui o vídeo, igual minha mãe fala, minha filha, se você for escrever um livro, não vai ter folha, ela fala folha, né? Não vai ter folha que cabe. Então, assim, talvez não vai ter, a duração do vídeo vai ser um pouco longa, e não é o caso aqui aprofundar na minha questão pessoal, mas sim nas experiências as quais eu passei, para que isso venha te ajudar. Chore o luto. Não tenha medo, dó de ninguém. Cada um vai chorar de acordo com a sua dor. Chore o luto. Mas chorou, se reconecte com você mesmo, em primeiro ponto, que você não tem controle sobre aquilo. Tá? A vida, ela só pertence a Deus. Ela vem de Deus e ela retorna para Deus, assim eu creio. E que posteriormente, no futuro, nós teremos essa dádiva, né, de Deus, que nós iremos nos encontrar com os nossos entes queridos. É a minha esperança, tá? Então, isso acalenta qualquer tipo de dor. A fé, ela é para isso, ela vem para nos trazer essa esperança. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele é consolador, a ponto de que, se você desenvolve essa comunhão com Deus, você tem sim esse consolo sobre a sua vida, te trazendo, aí sim, outros frutos, né? Que aí é um fruto de comunhão, é um fruto de de cura, é um fruto, são outros frutos que aí realmente cabe um testemunho um pouco maior. Mas, enfim, então tem os efeitos e a causa. Você precisa, primeiro, em primeiro ponto, silenciar-se. Silencia-se, se recolhe na sua dor. Às vezes nós temos essa mania de sangrar, sangra no filho, sangra no outro, sangra no esposo, sangra no colega de trabalho. Então eu te encorajo a silenciar-se, né? A se ver melhor dentro do seu reflexo interno, buscando respostas. Tem uma autora americana que eu gosto muito de ler, eu gostava mais, né? Bem antes eu gostava de ler um pouco mais dos conteúdos dela, mesmo porque, como eu transcorri aqui, eu gosto hoje de buscar muitas respostas na Bíblia. Provérbios é um livro muito bom relacionado a isso, mas a Louise Hay, ela sempre nos orienta a conversar com a gente mesmo, a conversar com os nossos pensamentos, né? Quando você se vê em uma situação que eu falo que é o confronto, que é uma situação de ataque, né, no seu campo de batalha, você se silenciar e perguntar para você mesmo, os seus pensamentos, o que eu senti, o que eu pensei quando eu senti isso, por que eu senti, por que eu me comportei assim, né? Por que eu me senti mal, né? Por que eu me senti bem? Também tem, né, o outro lado contraintuitivo também. Nossa, por que eu me senti tão bem? Por exemplo, você vai entender um dia, quando você estiver rodeado por pessoas e dentre elas tiver um invejoso, ele se sente bem quando você se dá mal, né? Então, assim, quando você também vê alguém se sentindo bem porque você está mal,
alguma coisa errada também tem. É um sinalzinho que você deve, talvez, de não se relacionar mais com aquela pessoa até um certo momento que você busque entender o porquê que ela está bem, ela está feliz, ela está, uau, né, transbordando em alegria se você está mal. Né? É um adendo só que eu estou deixando aqui. Mas é bom você buscar o sentimento ou o pensamento, tá? Que está te deixando em um momento desagradável ou que você venha transpor, né? Expor essas fumaças, esses ruídos, né? Alguns não são nem ruídos, são gritos mesmo, né? O motor já bateu para tudo quanto é lado e já só guincho. Então é bom você se ouvir para que você, se você precisar de ajuda, você buscar uma ajuda, ou se você precisar, talvez de um conselho, de amizade, de alguém, né, que vá te ajudar a sair desse quadro, né, opressor ou deprimente, se você precisa de um profissional, né, ou se cuidar a ponto de não entrar no quadro depressivo ou de qualquer outro tipo de sentimento. A culpa também, a culpa você precisa ter muita atenção nesse sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa ele é imposto pelo inimigo das nossas almas justamente para você se sentir mal. Gente, tudo que você se sente mal, tudo que te leva a se sentir mal, são sentimentos que não têm proveito algum para a sua ênfase positiva. Então, se você quiser alavancar de nível, avançar de nível, você tem que trazer para sua ênfase positiva.